Oi, eu sou a Roberta Russo e este é o Item Mais da CNN. Não foi de uma hora para outra que o Brasil se tornou um dos países com a maior cobertura vacinal do mundo. Foram anos a fio de campanhas pela erradicação da rubéola, sarampo, poliomielite e outras doenças também. No caso daquelas doenças que não têm vacina, como dengue e HIV, as campanhas de conscientização também tiveram um papel central na prevenção e controle. Sábado, 17 de outubro, crianças de 1 a menores de 5 anos também precisam ser vacinadas contra a poliomielite. Procure um posto de vacinação e leve a caderneta. De 15 a 31 de agosto, leve as crianças menores de 5 anos para serem vacinadas contra a paralisia infantil e atualizarem a caderneta. Os postos estarão abertos neste sábado. Acontece que todo esse passado de liderança em campanhas pela vacinação e conscientização foi deixado de lado justamente no momento em que a gente enfrenta uma pandemia e a maior crise sanitária da história. O meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Depois de incontáveis falas do presidente da República contra a vacina, contra o uso de máscaras e incentivando aglomerações na pandemia, o governo agora vai ser obrigado a adotar um plano de comunicação contra a Covid. A ordem judicial prevê que o Ministério da Saúde faça uma campanha imediatamente sobre a importância da vacinação, sobre a importância do uso de máscaras, sobre a necessidade também do distanciamento social e também sobre a proibição de aglomerações. A sentença diz ainda que o governo federal deve informar a população por meio de uma campanha publicitária em até 5 dias, de uma forma clara e simples, sobre o isolamento domiciliar nos casos suspeitos e também, claro, nos casos confirmados da Covid-19. Também o governo federal deve informar sobre as medidas de prevenção locais. Foi determinado ainda, Roberta, que o plano de publicidade deva abraçar todos os meios de comunicação e ainda o governo deve apontar um porta-voz para dar entrevistas coletivas pelo menos 3 vezes por semana. Neste episódio do Item Mais, a gente vai discutir quais foram as consequências dessa mudança de discurso tão tardia. Como essa falta de comunicação e conscientização prejudicou o combate à pandemia aqui no Brasil. Quem me acompanha na primeira parte dessa conversa é a Carla Domingues, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Carla, seja bem-vinda. Prazer enorme de falar com você mais uma vez. Obrigada, eu agradeço o convite de estar com vocês novamente. Carla, essa não é a primeira campanha de vacinação no Brasil marcada por desinformação e fake news. Isso já aconteceu também com a H1N1, por exemplo, mas a gente tem diferenças bem profundas dessa vez. Como é que a gente consegue combater essas fake news num momento tão importante? Nós estamos vendo esse fenômeno das fake news, dessas notícias falsas, sendo acompanhada em toda a campanha de vacinação. Não só na H1N1, mas a vacinação contra a HPV, a própria vacinação contra o sarampo. Então, como é que a gente combate essa desinformação, né, e essas grandes quantidades de notícias falsas nas redes sociais? É com uma contra-informação, né, com a informação correta, mostrando à população qual é o benefício da vacina, qual é a importância da vacinação, quem vai se beneficiar com ela, o que significa quando nós temos elevadas coberturas vacinais, como nós vamos ter uma população protegida, que indiretamente nós estaremos protegendo aqueles grupos que não são vacinados. Então, é com isso que a gente combate as fake news, né, fazendo uma grande campanha publicitária, de mobilização, trazendo informações corretas que garantam a confiança na vacina pela população e que ela não fique hesitante com medo de ser vacinada. Apesar da campanha de conscientização e vacinação ser bem tímida, né, que a gente teve até agora, o Brasil é um dos países do mundo onde a população mais declarou interesse em se vacinar contra a Covid-19. A que podemos atribuir isso, Carla? Foi efeito também dessas outras campanhas ao longo desses últimos anos? Ao longo desses quase 50 anos da história do Programa Nacional de Imunizações, houve, uma ação muito forte do governo federal, e aí nós estamos falando no sentido de ter uma política de Estado, trazendo a importância da vacinação à luz da organização do próprio Sistema Único de Saúde. Estados e municípios trabalhando numa mesma linguagem, fazendo com que a população se sentisse confiante nas ações de vacinação. Ao mesmo tempo, sempre depois de uma campanha, foi demonstrado o resultado daquela vacinação, quanto se diminuiu a incidência da doença, como se diminuiu as taxas de mortalidade, e com isso a população foi ficando cada vez mais confiante de buscar o Sistema Único de Saúde para ser vacinada.
essa capilaridade do SUS, essa organização, né, de municípios, estados e governo federal, fazendo com que a política de vacinação fosse colocada como ação prioritária, né, fez com que a população se sentisse confiante e buscasse as vacinas no nosso país. Então, eu sempre tenho dito, a população ia acreditar na vacina como sempre acreditou, né? Essa história de que a população não queria ser vacinada é de quem não conhece a história de vacinação do nosso país. Tanto é que nós estamos vendo exatamente isso. Se nós tivéssemos maior quantidade de vacina, possivelmente nós estaríamos hoje como um dos maiores países vacinando mundialmente, né? Porque a população quer sim ser vacinada. Essa centralização das campanhas de vacinação é essencial, inclusive, para a comunicação ser eficiente, funcionar diretamente com a população? Uma campanha nacional, ela é fundamental porque ela dá diretriz da ação de vacinação. Você estando na região norte, numa região longínqua, ou numa cidade como São Paulo e Rio de Janeiro, uma elevada densidade populacional, todo mundo entende que a vacinação vai chegar para todo mundo, né, quais são os grupos que vão ser vacinados, a ordem de vacinação. Então, isso organiza o processo de vacinação, isso dá confiança na população a ser vacinada, e ela, inclusive, entende, né, que ela vai ter que esperar um pouco para chegar a sua vez. Se nós não temos essa comunicação feita, e cada município fazendo a sua estratégia de vacinação, faz com que a população fique insegura, que ela comece a querer passar, inclusive, para ser vacinada em outro município, que ela não consegue entender que a vez dela vai chegar. Isso desorganiza todo o processo de vacinação. Então, uma comunicação organizada em nível nacional, ela é fundamental, porque ela dá essa diretriz e essa organização para o processo de vacinação. Nós temos meios para mobilizar essas campanhas que estão sendo subaproveitados, como a atuação de agentes de saúde, por exemplo? Para você ter a utilização desses agentes, é preciso que você tenha uma capacitação, né, que chegue essa informação lá nos profissionais de saúde. Essa é uma das estratégias. Agora, a campanha de mobilização é uma ação que vai chegar direto na população, que não exime também essa responsabilidade de você fazer com que esses agentes de saúde, os profissionais de saúde que atuam, né, no município, na localidade, que ele tenha todo esse conhecimento do processo de vacinação, porque ele também é um agente formador de opinião e fazer com que a população que esteja vacinando na sua localidade se sinta confiante em buscar a vacinação. Então, é realmente um processo que tem que trabalhar junto, né? A comunicação vinda do governo federal de forma homogênea, mas também uma grande capacitação desses profissionais para que eles entendam este processo de vacinação e que as diretrizes sejam as mesmas em qualquer localidade aonde ele esteja. No último dia 13, o Ministério da Saúde informou que mais de 1,5 milhão de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Esse é um exemplo de problema que poderia ser minimizado com uma campanha mais bem estruturada? Com certeza. A questão da comunicação ela é fundamental. Nós nunca fizemos uma campanha de vacinação da população adulta com 2 doses de vacina num período de curto prazo de tempo, utilizando 2 vacinas diferentes, a Coronavac com intervalo de 28 dias e a vacina da AstraZeneca com intervalo de até 3 meses. Então, se eu não tenho um processo de comunicação adequado, a população fica confusa, principalmente porque umas vacinas não podem ser misturadas. Quem começar com uma vacina tem que terminar com a mesma vacina. Então, você veja a importância desse processo de comunicação, porque a população ela precisa saber que ela precisa retornar, mas ela precisa ser retornada para tomar a mesma vacina no prazo definido para cada vacina que ela recebeu na primeira dose. Se eu não tenho essa comunicação adequada, faz com que o que nós já estamos vendo, pessoas começam a vacinação com uma dose, termina com a outra dose, as pessoas não comparecem para tomar a vacina. Então, a gente precisa que esse processo de comunicação seja mais efetivo para garantir que esse processo de comunicação chegue principalmente nas localidades longínquas, né, onde a população muitas vezes não consegue ver televisão, ela precisa escutar um rádio, ela precisa receber uma informação local. E essa mobilização ela tem que ser nacional, porque você garante essa capilaridade e essa adesão da informação em todos os municípios, sejam esses municípios pequenos ou municípios grandes, né, que você tem uma elevada densidade populacional. Carla, você tem mais alguma observação nesse sentido? Nesse sentido, os municípios também precisam organizar o pré-agendamento para evitar as filas e principalmente ter essa comunicação, essa forma de chamar essas pessoas para virem ser vacinadas. Então, essa organização, incluindo as pessoas nos sistemas de informação, são fundamentais nesse momento, porque é uma forma que você tem de resgatar aquelas pessoas que estão com atraso vacinal, né, e precisam ser chamadas, seja por telefone, seja por e-mail, pelas redes sociais, mas é preciso que essas pessoas estejam incluídas no sistema de informação para que você não deixe ninguém de fora do processo de vacinação.
Carla, muito obrigada pela participação. É sempre muito bom te ouvir. Até a próxima. Abraço, tchau. Na segunda parte desse episódio, eu vou conversar com a Isabela Balalé, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Oi, Isabela, seja bem-vinda. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui conversando com vocês. Em uma nota enviada à CNN, o Ministério da Saúde afirmou que já está veiculando uma campanha pela vacinação nos meios de comunicação desde o dia 30 de março. Essa campanha é suficiente? O que falta para essa campanha ser mais esclarecedora? Eu mesma não fui impactada por essa campanha de informação. É muito complexo, né? Isso não é simples. Eu entendo que um canal, que eu sinceramente não sei se está acontecendo, mas um canal importante, além das mídias sociais, é a televisão, que segundo as pesquisas é o que mais o brasileiro assiste. Então, uma campanha forte, entendo, deveria passar por esse meio de comunicação. Isabela, a gente já teve campanhas massivas, como a da dengue e H1N1, em vários meios de comunicação. A gente tem como comparar essas campanhas com a da Covid, ainda mais pelo nível de gravidade que a gente tem agora, global, inclusive? A gente já teve campanhas muito boas. E aí eu remeto lá nas campanhas contra a poliomielite, nas campanhas contra o sarampo. É verdade que de uns anos para cá, mesmo antes da Covid, as campanhas não têm tido a mesma abrangência, que as pessoas realmente sejam impactadas pelas campanhas como era antes. E volto a dizer, numa pesquisa que a gente fez antes da pandemia, a Sociedade Brasileira de Imunizações, junto com a AVAIS, fizemos uma pesquisa junto à população, através do IBOP, tentando entender, sobre confiança em vacina e também sobre as fontes, as principais fontes de informação do brasileiro. E 68% dos brasileiros apontaram a televisão como principal fonte de informação. Então, hoje a gente tem tanta coisa, na televisão e a gente não está vendo o Ministério da Saúde na televisão como a gente gostaria. Além de alertar sobre a vacinação, Isabela, o governo também vai ser obrigado a alertar para a prevenção da Covid, com bastante atraso, inclusive. Basta criar uma campanha de conscientização sem uma mudança de comportamento mesmo, profunda das autoridades? Além do que eu falei, a principal fonte de informação que a gente buscou, essa mesma pesquisa que a gente fez e outras tantas que chegam à mesma conclusão, um dos fatores que mais impactam na adesão da população à vacinação e às condutas de saúde é a confiança nas autoridades públicas. Então, como você falou, claro, é importante uma campanha de comunicação, mas ela não pode estar sozinha, Porque a principal campanha de comunicação é a do modelo, não é só uma campanha do Ministério da Saúde, a gente precisa que cada uma das autoridades, da autoridade municipal à autoridade federal, abracem, e sigam aquilo que a campanha vai dizer, porque senão é igual filho, não adianta eu dizer para fazer se eu não faço, isso é muito clássico. E é assim com a população em relação às autoridades públicas no Brasil e em toda a América Latina, segundo as pesquisas. Veículos de comunicação e até empresas estão articulando campanhas pela vacinação aqui no Brasil. Essa aliança entre a iniciativa privada e a pública é efetiva, na sua visão? De quem deveria ser a dianteira? Bom, uma comunicação de maior impacto, sem dúvida nenhuma, precisa vir do Ministério da Saúde. Agora, essas ajudas, essa movimentação é muito importante, até porque a gente está sem comunicação adequada. A própria Sociedade Brasileira de Imunizações, a gente tem investido muito nessa comunicação para ocupar um espaço que se faz necessário, Então, assim, é super bem-vinda a iniciativa privada, seria ótima a iniciativa privada trabalhando junto com o Ministério da Saúde, a SBIM consegue, o Ministério da Saúde em muitas das nossas campanhas, apoiam as nossas campanhas, o que é muito importante, Para que isso fique claro para o brasileiro que é uma campanha de todo mundo e não uma campanha, parada Ministério
Ministério da Saúde, iniciativa privada. Então, todas são bem-vindas. A gente precisa comunicar muito, muito, muito mais do que a gente está fazendo. Agora, Isabela, eu queria falar com você sobre como pesquisadores e cientistas, a ciência, né, tem um papel fundamental nessa ponte com a população e como essa conexão foi se perdendo nos últimos meses e nos últimos anos entre a ciência e as pessoas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essas vozes estão em muitas entrevistas, na televisão, aqui com vocês. Então, a gente tem essas vozes, dentro do possível, bastante presentes. Mas a gente precisa colocar, sim, essas vozes para falar com as pessoas. Mas, de novo, quanto mais você acredita em ciência, mais você adere às campanhas de vacinação. E, além disso, quer dizer, você tem toda uma diversidade, né, de grau de educação na população. E é importante que essa campanha de comunicação ela seja empática, quer dizer, ela precisa falar uma língua, traduzir essa ciência numa língua em que as pessoas possam entender e se sentir inserida naquilo. Porque às vezes a gente fala muito difícil e as pessoas não se sentem inseridas naquilo, que é eu comunicar de forma empática e antecedendo o problema, porque na maioria das vezes essas vozes vêm para explicar um problema que já aconteceu. E o ideal é que a comunicação se antecipe a possíveis situações, né, como, sei lá, a gente vive toda essa situação de chega vacina, não chega vacina, uma comunicação mais transparente da ciência e das autoridades para a população. Mas isso tem que ser traduzido para a população. Porque hoje a gente está vendo a população recebendo artigo científico, verdadeiro ou não, e é claro que a população não consegue, né, é impossível que consiga interpretar um artigo científico sem ter a formação para isso. Enfim, isso não tem nada de errado, isso é normal, né? Então, assim, é preciso traduzir isso de uma maneira simples. E o Ministério da Saúde tem como se envolver essas vozes na campanha e, claro, orientando para uma fala simples. Isabela, muito obrigada por mais um tempo aqui com a gente e bom trabalho por aí. Eu que agradeço mais uma vez e espero estar aqui numa próxima. Deu para a gente entender que a tradição de vacinar aqui do Brasil não vem de hoje e há muito conhecimento para ser usado nesse momento que a gente está precisando tanto. Esse foi mais um episódio do podcast E Tem Mais. Muito obrigada pela sua companhia. Mona Lisa Perrone está de volta amanhã. Até a próxima.